Introdução. Metadados são habitualmente definidos simplesmente como dados descrevendo outros dados. No entanto, cada vez mais, especialmente no meio digital, o conceito tem sido empregado em variados contextos que envolvem diversos propósitos e tecnologias. Com o objetivo primário de identificar as funções de metadados nesses diferentes contextos, empreendeu-se uma revisão bibliográfica sobre metadados digitais, abrangendo trabalhos do campo da ciência da informação. Como resultado, discerniram-se 10 temas, denominados categorias funcionais dos metadados, que ressaltam diferentes ênfases em sua utilização, assim nomeadas: descritividade, padronização, interoperabilidade, modularidade, reflexibilidade, visibilidade, flexibilidade, automatização, administração e preservação. Este texto tem por objetivo mostrar como as categorias funcionais estão relacionadas às tecnologias citadas anteriormente e como elas são abordadas em alguns artigos do campo da ciência da informação, destacando as ênfases empregadas e a convergência dos temas e possibilitando, assim, o discernimento de algumas tendências no tratamento do assunto. As categorias são então utilizadas para codificar 19 textos selecionados da revisão bibliográfica e os resultados são analisados. Seção 10. Essa seção retrata o próprio processo de discriminação das categorias funcionais e visa possibilitar uma compreensão de como a literatura do campo da ciência da informação tem ressaltado, sob diversos prismas, o tópico dos metadados e tecnologias afins. Na seção final, com base nos resultados obtidos, são comentadas tendências e questões latentes percebidas na revisão e sugeridas abordagens e metodologias para análise de metadados e das tecnologias relacionadas. O segundo ponto é que as categorias não são estanques. As tecnologias podem facilmente referir-se a mais de uma categoria, justamente por causa de suas inúmeras aplicações. Em última instância, todo metadado descreve algum objeto. Por fim, ressalte-se que na exposição buscou-se distinguir princípios e tendências gerais, procurando-se adotar uma abordagem histórica, cuja importância é destacada ao se comentar a evolução dos sistemas transacionais na seção 7.1 e observadora das práticas em domínios diversos que, em última instância, definem o conhecimento e os diferentes objetivos. 2. Uma definição de metadados. O conceito de metadados como dados sobre dados tem sua origem na ciência da computação. 3. Classificação, atributos e funções dos metadados. A fonte dos metadados pode ser interna, normalmente quando a geração pelo criador do objeto informacional, ou externa, geração após a criação do objeto, por outro que não o criador. Os metadados podem ser criados automaticamente por computadores ou manualmente por humanos. Podem ter uma natureza leiga ou especializada, dependendo de terem sido criados ou não por especialistas. Podem ter diferentes estados: A. Estáticos, B. Dinâmicos, sendo alterados com a manipulação, C. De longo prazo para garantir seu acesso e uso, ou D. De curto prazo para transações. Metadados podem ter uma estrutura estabelecida, como padrão MARC, ou não ter nenhuma estrutura, simples anotações em certos campos. Eles certificam a autenticidade e completude do conteúdo, procuram estabelecer e especificar o contexto do conteúdo, identificam e exploram as relações estruturais internas e externas ao objeto, e provêm diversos pontos de acesso para uma ampla gama de usuários. 4. A categoria da descritividade. A função principal de metadados é descrever o recurso ou objeto informacional de modo a permitir sua identificação, localização, recuperação, manipulação e uso. Pode-se considerar que cada objeto informacional apresenta 4 características principais: conteúdo, contexto, estrutura e apresentação. No entanto, a categoria em foco enfatiza a descrição do conteúdo do objeto, usualmente conferindo-lhe vários atributos. Desse modo, está fortemente vinculada aos parâmetros da comunidade de catalogação. Considere-se que Vinar, 1985, conceitua catálogo basicamente como uma lista dos itens de uma coleção. Essa lista registra, descreve e indexa os conteúdos da coleção. 4.1. Linguagens utilizadas para descrição. HTML e XML. Um documento é usualmente descrito e estruturado no meio digital, por meio de metalinguagens de marcação. Pode haver marcação procedimental ou descritiva. Na marcação procedimental, códigos são inseridos no documento. Cada unidade de informação, delimitada pelas marcas, transforma-se em um objeto. A grande estruturação da informação e as marcas são claramente separadas do conteúdo, ao contrário da marcação procedimental. A SGML, Standard Generalized Markup Language, aprovada pelo padrão ISO 8879, é uma metalinguagem ou linguagem descritiva usada para a definição de um conjunto de marcas. Cada documento SGML carrega consigo uma especificação formal que define sua estrutura, um arquivo DTD, Data Type Document. É uma linguagem de marcação originada da SGML, constituindo um padrão predominante na WWW World Wide Web, para inúmeras aplicações, incluindo os navegadores, browsers, editores, softwares de e-mail, servidores de bases de dados, dentre outros. BX 2001. Seu conjunto de marcas é pré-definido e não há uma separação entre a estrutura, a semântica e a apresentação da informação. Suas tags delimitam o início e o fim de título, parágrafo ou tabela de um documento, havendo tags próprias para cada uma dessas marcações. O W3C padroniza as versões da linguagem. Um ponto a destacar é que as marcas XML, ao contrário das HTML, não são fixas, ou seja, são convencionalmente criadas pelas comunidades de usuários. 5. As categorias de padronização e interoperabilidade. A padronização é condição necessária para o entendimento das representações, estruturas, convenções. Sintaxe e significado consensual dos metadados. É um compromisso ou promessa realizados de maneira cooperativa e repetitiva, resultante da aceitação de convenções. 5.1. Padrões de metadados utilizados para catalogação, MARC e Dublin. Core. Os padrões de catalogação digital são um exemplo claro das necessidades de padronização e interoperabilidade. O MARC, Machine Readable Catalog, é uma estrutura de registro eletrônico desenhada pela Library of Congress, a British Library, para conter dados. Bibliográficos, possibilitando a comunicação em formato legível por computador e a reformatação dos registros para qualquer fim. 6. A categoria da modularidade, ao se considerar as diversas características de um objeto digital: conteúdo, contexto, estrutura e apresentação. Ele deixa de ser visto e representado como um bloco, passando a ser concebido em dimensões ou módulos. O ganho em praticidade é evidente e está vinculado à utilização de metadados direcionados para cada um desses módulos. 6.1.
um padrão modularizado para a construção de metadados. RDF e namespaces é interessante uma comparação com a XML, cuja informação semântica está entrelaçada com a estrutura em árvore do documento, já que compreendida em um contexto caracterizado pela marcação e posicionamento dos elementos. O RDF propicia alto nível de reificação. Recursos e valores são intercambiáveis e uma declaração pode ser recurso ou valor de uma outra declaração, permitindo alinhamentos. Um documento RDF pode iniciar referenciando o namespace do padrão de metadados da BAN, core ou qualquer outra especificação consensual e compartilhada, e por meio de um prefixo, especificar recursos, atributos ou valores das declarações, utilizando o vocabulário referenciado. 6.2. A construção em camadas de metadados com vistas a uma semântica, DTD, e esquemas assim como tecnologias diversas são dispostas em camadas para a construção de projetos na web. Cada objeto informacional é concebido e abordado em seus próprios módulos. Essas abordagens reforçam-se com tecnologias em camada superior, tratando de certas características ou atributos de objetos em uma camada inferior. Por exemplo, considerando que as marcas de linguagens como XML são livremente criadas, surgiram metamódulos para descrevê-las e a seus usos, como a especificação DTD, Document Type Definition, ligada a uma instância de um documento XML. O documento XML é bem formado se obedece à sintaxe XML, atendendo condições como começar com uma declaração XML, possuir demarcadores de início e fim para todo elemento, referenciar sua raiz e outras. Dizer que um documento XML é válido implica em admitir que ele é bem formado, usa um DTD e respeita esse DTD. 7. As categorias de reflexividade e visibilidade na web. Os objetos informacionais devem revelar sua estrutura e padrões de utilização. O mero funcionamento ou apresentação do conteúdo não é suficiente. Devem ser criadas as condições para a flexibilização e automatização dos usos presentes e potenciais. A reflexividade é um ato de auto-orientação e descrição que acarreta melhor visibilidade dos objetos informacionais e mais versatilidade em seu uso. Também relaciona-se com a documentação, confiabilidade, facilidade de manutenção, interoperabilidade e potencialidade de usos futuros. Pode-se perceber a necessidade do uso de metadados e sua construção em camadas em um exemplo oriundo da catalogação. Vinar, 1985, chamou a atenção para a utilização de várias fichas catalográficas para criar mais de um ponto de acesso. As fichas secundárias referenciam uma ficha principal que contém os metadados referentes ao item da coleção. Por sua vez, essa ficha principal referência às fichas secundárias, para o caso em que o registro deva ser apagado do catálogo. Por meio de referências cruzadas, foi criado um metadado que possui uma nova função, administrativa, para além da função de referenciar o item da coleção. Esse metadado é metadado do sistema de metadados, metametadado. 7.1. Dos sistemas transacionais aos data-varelhoses. A categoria de reflexidade é sinalizadora de uma tendência, e mais bem compreendida em uma perspectiva histórica. Significativas na evolução dos sistemas de informação computacionais são as transformações advindas nas estruturas de dados e o consequente aprimoramento do uso de metadados. Como as aplicações eram criadas separadamente, ocorria a duplicação de funcionalidades comuns, com alta carga de retrabalho e desperdício de recursos, além de muita redundância de dados. Esta redundância gerava a possibilidade de inconsistência dos dados, pois eles apareciam em pontos diferentes e eram manuseados separadamente por cada aplicação. Já que os dados eram armazenados em formatos distintos, havia problemas de integridade. A organização diversa dos arquivos também ocasionava complicações no acesso aos dados, criando isolamento. Ainda a segurança ficava comprometida. A organização em bancos de dados surgiu como uma resposta natural ao caos e à perda de produtividade gerada pelo ambiente tradicional de arquivos. A ideia básica é simples: um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, agrupa os dados em uma única localização física. As aplicações não precisam se preocupar mais com as especificidades dos dados, nem em criar rotinas para manuseá-los, que agora são providas pelo próprio SGBD. O DW deve manter controle, com o apoio de informações descritivas, das estruturas de dados modificadas ao longo de um período de tempo. Adquire importância uma nova dimensão dos dados, o contexto, pouco estruturado e em transformação constante e rápida. A utilização de metadados é também colocada em destaque dada a presença nos DW de dados externos, usualmente pouco estruturados e de formato incomum e imprevisível, tanto em relação às fontes quanto ao momento de aquisição. 8. As categorias de flexibilidade e automatização. As categorias da descritividade, modularidade, reflexividade e visibilidade viabilizam a flexibilidade e a automatização. A flexibilidade é um modo de lidar com a diversidade, existência de inúmeras estruturas e padrões, e abrandá-la, a fim de, idealmente,
Produzir interoperabilidade e automatização dos processos, para serem realizados com o mínimo de intervenção humana. 8.1. Os esquemas e as transformações, em direção à flexibilidade e interoperabilidade. Uma maneira de gerar flexibilidade são as transformações dos objetos digitais. Um caso elucidativo acontece com as verificações e transformações de documentos marcados em XML. Um verificador sintático, um parser, pode checar se um documento XML é coerente com o DTD vinculado, ou seja, se é válido, desde que incorpore em seu próprio código as regras sintáticas e estruturais expressas pelo DTD. No entanto, seria um verificador apenas para aquele tipo de documento XML. Esses modelos de domínio são usualmente descritos em termos de objetos e relações utilizando o UML, Unified Modeling Language, ou modelamento de entidade e relacionamento. IRE. Além da reutilização de componentes de programas verificadores, implica utilizar RDF e RDFS, que possibilitam a representação natural de objetos e suas relações e eliminam a necessidade dos vários passos das transformações XML. 8.2. Ontologias e metadados, convergências e divergências. As ontologias são úteis na construção de sistemas automáticos e flexíveis que atuam em nível semântico e estão intrinsecamente relacionadas aos metadados. Estabelecer essa relação implica rever conceitualmente o termo ontologia. Moreira, 2003, e Moreira e Al, 2004, parcialmente com base em Guarino e Giaretta, 1995. Destacam 4 interpretações para o termo. 1. Um sistema conceitual subjacente a uma base de conhecimento. 2. Um tipo especial de base de conhecimento. 3. Um vocabulário usado por uma teoria lógica. 4. Uma especificação de uma conceitualização. 8.3. Um modelo em camadas para a web semântica. A intenção é estabelecer uma extensão da web atual com semântica compartilhável. Isso significa criar padrões e interoperabilidade entre agentes que interagiriam entre si e com pessoas, possibilitando efetiva estruturação e utilização automática da informação já existente dispersa na internet. Esses agentes são entidades programadas que empregam técnicas de inteligência artificial com o objetivo de ajudar pessoas a realizar tarefas, atuando de forma autônoma e utilizando a metáfora de um assistente pessoal. 9. As categorias de administração e preservação. Nesses ambientes, os metadados não apenas descrevem e identificam um objeto informacional, mas explicitam as condições corretas ou ideais de seu gerenciamento, as relações do objeto com outros na coleção, sua função, utilização, comportamento, contexto de criação e condições de preservação. À medida que a utilização da informação em ambientes digitais sofistica-se, é esperado que haja uma ampliação no escopo das funcionalidades dos metadados. A tipicidade de documentos digitais em relação aos documentos impressos revela-se na importância da preservação lógica e intelectual, já que a preservação física é fundamental para ambos. A preservação lógica está relacionada à garantia da conversão dos formatos originais dos documentos digitais enquanto a intelectual, a integridade e autenticidade das informações. Os principais métodos de preservação dos objetos digitais são usualmente classificados em operacionais e estruturais. Os operacionais englobam a migração e conversão de formatos, a emulação, o dado é preservado em seu formato original, e o ambiente original é reproduzido, e a conservação de hardware e software, normalmente bastante dispendiosa. Os estruturais envolvem os metadados para a preservação, a adoção de padrões e a elaboração de normas. Os metadados de preservação são utilizados para garantir a autenticidade, facilitar a identificação das fontes de informação, gerenciar e registrar direitos incidentes sobre os itens da coleção, gerenciar os fluxos dentro dos processos e representar as estruturas para possibilitar ou facilitar a busca e o acesso, entre outras funções. 9.1. ORS, o modelo de referência internacional para metadados de preservação. O modelo inclui um esquema de informação para inserção dos metadados, almejando a preservação de informação digital por longo prazo. O objeto de dados que pode existir digital. Ou fisicamente, é interpretado como objeto de informação por meio da combinação da base de conhecimento da comunidade-alvo com a informação de representação associada ao objeto. O objeto de informação pode ser de 4 tipos: informação de conteúdo, informação de descrição de preservação, informação de pacote e informação descritiva. A informação de descrição de preservação, IP, serve para preservar a informação de conteúdo associada, junto com sua informação de representação, e consiste de referência, descritores, contexto, relacionamentos com o ambiente, proveniência, copyright, histórico e rigidez. Informação para comprovação de integridade e autenticidade, 9.2 METS. Estrutura de metadados para manutenção e troca de objetos digitais. O objetivo é tanto a gestão dos objetos no repositório, quanto a troca desses objetos entre repositórios, construindo um mecanismo flexível para a codificação dos metadados e para exprimir as ligações complexas entre várias formas de metadados. Como os metadados descritivos podem ser externos ou internos. A seção de arquivos, seção 4, lista todos os arquivos que contêm as versões eletrônicas do objeto digital, permitindo subdivisões por versão do objeto. O mapa estrutural, seção 5, a parte principal do documento METS, define uma estrutura hierárquica para o objeto, permitindo navegação, e liga os elementos dessa estrutura aos correspondentes arquivos de conteúdo e metadados. Destratamento das categorias por artigos do campo da ciência da informação, as codificações são necessariamente subjetivas. No entanto, foram efetuadas em um processo recursivo envolvendo leituras atentas que ativeram-se aos conceitos das categorias que iam sendo determinadas, observando-se secundariamente a ocorrência de palavras-chave, tais como integração, intercâmbio ou interação para interoperabilidade. Outros exemplos constam
constam da definição de cada categoria nas seções anteriores. Analisam-se aqui apenas os principais resultados. Todos os artigos abordaram os metadados pelo prisma da descritividade. Isso era esperado, considerando que essa é a função básica e mais evidente de metadados. Praticamente o mesmo acontece com as categorias da padronização e interoperabilidade. Discutir metadados é em alguma medida abordar um padrão, com vista a obter interoperabilidade. Em geral, os artigos que discutem um padrão de metadados específico, como Dublin, Core, enfatizam a descritividade e a padronização, como Souza e al. 2000, cujo foco restrito na descritividade é explicitado já no título. 11 comentários finais às categorias empregadas estão intrinsecamente relacionadas às funcionalidades em domínios específicos e apresentam-se interligadas. No entanto, algumas ênfases e tendências são perceptíveis. As tecnologias envolvidas na expansão da web, ao requerer interoperabilidade semântica, ensejam uma utilização matizada de metadados, envolvendo aspectos como modularidade, reflexibilidade, visibilidade, flexibilidade e automatização. Assim, essas categorias são valorizadas por artigos que versam sobre linguagens de marcas, serviços web, web semântica, ontologias e outros. Entretanto, esses artigos e tecnologias usualmente negligenciam a administração e preservação da informação. Por outro lado, artigos sobre catalogação digital ou convenções de metadados enfatizam as categorias de descritividade e padronização. Nesses casos, a interoperabilidade resulta principalmente da aceitação do padrão. Abordagens que integram todas as categorias, inclusive pela extensão do tema, são mais raras. Esse é o caso dos trabalhos sobre preservação digital, que tendem a abordar o